Maranata Juventude, o Senhor logo vem, bom estar com vocês. Se liga, seguinte, toda semana agora eu vou passar aqui, ó, pra gente falar da lição. Ó a lição aí, ó, estourando o ring light aí na testa de vocês, ó. Lição, ó, conexão, meu povo. E é o seguinte, a gente vai fazer aqui 10 perguntinhas para que vocês respondam aí na classe de vocês, é para facilitar a lição. Então, logo de cara, enfrentando a realidade, a nossa primeira lição, a primeira pergunta está relacionada à nossa tirinha. A tirinha vai aparecer na tela aqui agora. Aí, apareceu. É o seguinte, você vai ver aí que tem um camarada, tá por dentro da porta, depois esse mesmo camarada está com Jesus à mesa. Aqui nós temos o jogo dos 5 erros. Aqui você vai ter que encontrar 5 diferenças do que estava errado lá antes e o que ficou acertado depois que Jesus entrou na casa dele, tá bom? São 5, não seja curioso. São 5. Se liga aí, a segunda é aqui na parte da segunda do domingo, a segunda será a parte do domingo, segunda pergunta, tá bom? Que diz o seguinte: primeiro nós devemos encontrar o diagnóstico, depois o tratamento e por fim a cura. Então eu pergunto para você, juventude, está me acompanhando. Um abraço, galera de Esperança, Distrito de Esperança, Adux, Esperança, Areal, Nancilândia e Visconde. Deus abençoe vocês. Tamo junto. Pergunta: como você acha que Jesus avaliaria seu relacionamento com ele neste exato momento? Então é o momento de você pausar o vídeo e discutir na sua classe como Jesus avaliaria o relacionamento que você tem exatamente nesse momento com ele. Vamos para a nossa terceira pergunta, que se encontra na segunda-feira. Tem uma citação no finalzinho da parte de segunda-feira que diz o seguinte: naquele dia, é uma partezinha lá, último texto mesmo, último que está até grifado assim em azul na lição. Naquele dia você reconhecerá que o tempo que passou com Jesus aqui na terra foi a melhor decisão que você poderia ter tomado. E aí eu vou fazer a pergunta com base nisso daqui. A pergunta é: quando foi a sua última refeição, a sua última refeição com Jesus? Quando foi? Então é o momento de você pausar e conversar com os colegas da classe. Claro, refeição baseada no que a gente viu ali na tirinha, tá bom? Baseado em Apocalipse 3:20, eis que sua porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, serei com ele, ele comigo. Quando foi sua última? Reflita aí essa terceira pergunta. A nossa quarta pergunta, ela vai derivar aqui na terça-feira de uma mensagem que está escrita assim, ó. Essa mensagem, a mensagem da igreja de Laodiceia, foi dirigida a um povo que se afastou de Deus, não por ignorância, mas por escolha pessoal. Por escolha pessoal. Então eu faço a pergunta para vocês que está lá no rodapé da lição. Que coisas têm atrapalhado o seu relacionamento com Deus? Quarta pergunta: que coisas têm atrapalhado o seu relacionamento com Deus? Considera aí. Pergunta número 4. Daqui a pouquinho vai ter mais uma. Pausa o vídeo. Comenta com o pessoal. Agora, a quinta, sexta, sétima e oitava pergunta é um grupo de perguntas que estão relacionadas com o texto do Apocalipse 3. Quando Deus fala pra gente assim, que nós somos miseráveis, pobres, cegos e nus. Aí a pergunta número 5 está relacionada com o seguinte: Deus diz que nós somos miseráveis. Que solução temos para deixarmos de ser miseráveis aos olhos do Senhor? E como que o arrependimento pode nos ajudar nisso? Ok? Pergunta número 5, como que o arrependimento pode nos ajudar e como podemos deixar de ser miseráveis aos olhos do Senhor? Pensa aí com a tua classe. Sexta pergunta está relacionada com a pobreza. Acredita o seguinte, que nós somos pobres aos olhos de Deus. E aí eu pergunto, como podemos deixar de ser pobres aos olhos de Deus? Esta é a sexta pergunta. E o que o ouro puro do Senhor pode nos ajudar? Aliás, o que é esse ouro puro? É a pergunta que você vai ter que responder aí na sua classe. A sétima pergunta está relacionada sobre a nossa cegueira. O texto fala que nós somos cegos. Como então deixar de ser cegos? E o que é esse colírio que Deus apresenta para nós? Sétima pergunta para você responder aí na sua classe. Oitava pergunta: Deus apresenta para nós esse texto aqui de Apocalipse, que nós somos nus, que estamos nus. Então, como deixar de ser nu
diante de Deus e o que as vestes brancas significam nesse texto. Responda aí com a tua classe. E já então a nossa nona pergunta, já está terminando, hein? Nona pergunta, ela é derivada aqui da lição de quinta-feira que diz o seguinte, ó. A verdade é que não conseguimos por nossas próprias forças permanecer em Jesus. Pergunto a vocês, como podemos então permanecer em Jesus? Essa é a pergunta que você deve responder na sua classe agora. Como permanecer em Jesus? Utilize o texto de João 15 para facilitar a resposta. A 10ª e última pergunta se encontra na lição de sexta-feira. E essa pergunta é o seguinte: quais escolhas conscientes você precisa fazer para viver a proximidade que Ele, Jesus, tanto deseja na sua vida? Essa é a 10ª e última pergunta. Um abraço para cada um de vocês. Bom que você esteve aqui acompanhando. Espero ter ajudado a lição na sua classe. E tchau! Se você ficou aqui até o finalzinho, então tem mais uma pergunta para você. Se a comunhão é tão vital, por que a negligenciamos tanto? Pensa nisso, tá bom? Um abraço e até a próxima lição.